Nesse vídeo eu trago uma hipótese ruim e uma hipótese horrível. Ah, e no meio disso tudo, uma boa notícia. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Atlético Grau 0, né? Uma vitória na Sul-Americana que mais uma vez nos trouxe preocupação, né? O Grêmio parece sabe aquele casal do Instagram que tu conhece bem o casal e sabe que estão quebrando pau e estão querendo se separar e nada funciona, e um fala mal do outro, o outro fala mal do um, aí de repente no Instagram parece um casal de margarina, assim, né? Tipo, o Grêmio é tipo isso. Porque se tu for vender o Grêmio no Instagram, cara, 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Líder do grupo da Sul-Americana, né? Só que se a gente olha um pouquinho mais nas profundezas assim da análise do Grêmio, tá preocupante, tá assustador. E se a gente for também estratificar essas 3 vitórias, cara, só tinha o Atlético Mineiro de time realmente encorpado, um time que realmente, né, foi uma vitória quase surpreendente até, pela nossa atuação patética, mas um jogo em que o Atlético foi muito incompetente, chegou a nos massacrar em alguns momentos e não conseguiu transformar isso em gols. O Volpi foi eleito o melhor do jogo, disparado, então foi um jogo até atípico, assim, né, um jogo mentiroso, né? E os outros 2 adversários são o lanterna do Campeonato Paraguaio e o glorioso Atlético Grau do Peru, né? Então são vitórias quase obrigatórias e que nos deixariam um pouquinho mais tranquilos, talvez, com uma boa atuação. E, cara, não foi o que aconteceu. Hoje o Grêmio jogou de igual para igual em alguns momentos contra o Atlético Grau do Peru. De igual para igual. Né? É um jogo que o Grêmio tinha que passear. O Grêmio tinha que estar poupando jogadores para pegar o Flamengo no final de semana e não se deu ao luxo, porque o Grêmio sabe que não conseguiu ainda encontrar o time. O Grêmio talvez tenha poupado ali o Bright White, que está vindo de lesão, talvez não esteja 100% recuperado, uma coisinha mais pontual ali, mas de forma geral jogou um time principal ali. E, aliás, abre parênteses, né, o Flamengo dizem que vai poupar na Libertadores alguns jogadores para focar no Brasileirão, leia-se, para focar no jogo contra o Grêmio, né? Oremos. Mas assim, nesse vídeo eu tenho 2 hipóteses depois de ver o jogo ruim que o Grêmio fez, um jogo pavoroso. Eu vou usar essa palavra, eu sei que é difícil a gente usar essa palavra numa vitória, né, por 2-0 e tal, mas foi pavoroso, cara. Em alguns momentos assim, tipo, que isso, cara? O Grêmio não tem nada, né? Depois eu tava ouvindo a Gaúcha, o Rodrigo Oliveira disse que ele estava acompanhando a coletiva do técnico do Atlético Grau e ele disse em dado momento, né, que o placar não foi enganoso, que não era para tudo isso e não sei se ele tá tão errado assim, que se tivessem dado um pênalti para eles no começo do jogo, que assim, cara, eu vou dizer, tá, eu olhei a imagem já, eu não daria. Tocou com a pontinha do pênalti na canela do cara, mas não teve intensidade nenhuma. Mas assim, na Gaúcha estavam dizendo que foi, né, que foi muito pênalti. Eu discordo, né, mas assim, se tem gente dizendo que foi, é porque a gente correu um grande risco de alguém marcar, né. Eu concordando ou não vem ao caso, né, mas a gente correu um risco de, sim, os caras saírem com 1-0, com um gol de pênalti no começo do jogo. Imagina o pavor. Então, o técnico deles não está de todo errado nessa análise, e ele ainda disse, né, ele ainda relembrou ali a imprensa peruana e os torcedores do time dele que eles estavam com 5 desfalques. Eles estavam com um time misto. É isso que vocês ouviram. O time era misto. Ele disse que não tinha centroavante para escalar porque tinha 3 centroavantes no clube que os 3 estavam indisponíveis, lesionados e tal, né? E citou mais umas 4 posições. O meu camisa 10,
que é um destaque do time, não tava, o ponta, ou não sei quem. Disse que tinha uma gurizada ali estreando em jogo internacional. E a gente, e o Grêmio, jogou de igual para igual com o Atlético Grau, cara. Foi feio, eu estive na arena, perdi só alguns minutos do jogo, porque o horário era horroroso. Cheguei atrasado e ouvindo no rádio, parece que perdi um draminha, né? Perdi um Atlético Grau até melhor nesse comecinho do jogo. E baseado nisso tudo eu tenho duas hipóteses. E uma, ela é tenebrosa e a outra é apenas bem ruim. A tenebrosa, cara, é até uma hipótese que estava sendo muito defendida pelo César Cidade Dias na transmissão da Rádio Gaúcha. E que, cara, sinceramente eu acredito mais na outra, tá? Eu acredito um pouquinho mais na outra. Mas eu não descarto que essa aqui também tenha seu fundamento. Ele batia muito na tecla de que os jogadores do Grêmio são mimados e problemáticos. Fazendo até uma alusão ao 2021, em que o Grêmio cai porque não aceita os técnicos, reclama de tudo, estava mal acostumado com o Renato, que talvez, né, tratava o grupo a pão de ló, e aí não aceita um, não gosta do outro, derruba o outro, e aí a gente fica refém, à mercê, né, desse grupo que acaba derrubando o técnico. Aí uns achavam que o Renato treinava pouco, outros estão achando que o Quinteiros treina demais, o treino é extenuante e é muita intensidade, e também o Rodrigo Oliveira também na Gaúcha chegou a dizer assim que algumas fontes dão conta de que depois de perder o Gauchão, os dirigentes do Grêmio foram procurar algumas lideranças do clube, do grupo, né, para perguntar o que eles estão achando, o que está faltando, o que não encaixou, qual é o problema, o que está acontecendo, e que alguns teriam dito que o sistema de jogo do Quinteiros não combina muito com o elenco do Grêmio, que é um sistema de intensidade, de muita ligação direta, de não sei o que, e o Grêmio é um time mais de toque de bola, de não sei o que, de não sei o que lá. Cara, mas esse papo era para ter tido antes de contratar o Quinteiros. Então, olha só, pessoal, junta as lideranças e fala: a gente está pensando em contratar um técnico assim, um técnico assado e um técnico não sei o quê. O que vocês acham? Olha, eu acho que esse estilo aqui do Quinteiros não é muito a ver com a gente. Talvez, né? Se é para ouvir os caras, ouve antes, então. Né? Mas aqui seria outro debate, se tinha que ouvir, se não tinha, o que tinha que fazer, como é que não tinha, se o Quinteiros era a quinta opção, né? Por isso que o nome dele era Quinteiros, né? Era a quinta opção. Então tem muitas camadas aí nesse papo, não vou me aprofundar nisso. Mas essa hipótese dá conta de um grupo que está fazendo talvez uma espécie de corpo mole, de estar preguiçosa em campo, de estar rançuda com o Quinteiros, ou com o método de trabalho dele, com as ideias dele, e que, né, segundo o César, precisaria inclusive fazer uma limpa também nesse elenco, além de mandar o Quinteiros embora. Cara, não sei se é para tanto, até porque eu acho que mudou muita gente lá de 2021 para cá, cara. Não tem ninguém, eu acho. Talvez o Vija Sante, né? Que naquela época eu acho que nem tinha voz, tava chegando, caindo de paraquedas no meio do ano, sei lá. Então, assim, efetivamente, o Kahneman, que, né, tá fora de combate ali, mas que eu acho que tá longe de ser uma liderança negativa nesse sentido. Mas, enfim, essa notícia, ou essa hipótese, melhor dizendo, se tiver sentido, é tenebrosa. Porque daí, cara, tu não consegue mudar 10, 15 jogadores. Aí, tu vai ter que fazer, sabe o quê? Demitir o Quinteiros e tentar achar um técnico, talvez em comum acordo com os jogadores, reunindo eles, perguntando, entendendo, um técnico que se encaixe mais na questão de broderagem dos jogadores, no sentido de tá todo mundo de acordo, todo mundo gostando, né? Esse aqui ele treina só em um turno, esse aqui ele é paizão, ele não sei exatamente o que eles querem, mas tentar entender o que eles querem e dar o que eles querem, e contenção de danos, não cair no Brasileirão. É isso, porque daí nós estamos em muitos maus lençóis, e aí vai caber a próxima gestão uma reformulação, uma nova reformulação, atentando para essa questão das laranjas podres do vestiário. Mas, como eu estava dizendo, cara, eu não sei se é para tanto.
Porque mudou muita gente. Só esse ano já vieram uns 10 jogadores. Esse ano, os caras que nem conheceram o trabalho do Renato. Fora os outros, tipo o Bright White, o Arezzo, o Aravena, uns caras que até conheceram o Renato, mas não se apegaram. Conheceram ali de relance, já né, também são relativamente novos no clube. Então, assim, é um elenco muito diferente dessa história toda aí, e eu não sei se é por aí, tá? Aí o que eu acho é a segunda hipótese, que ela não é tão trágica, tão dramática, mas ela é ruim também. Porque essa segunda hipótese recai majoritariamente, ou talvez totalmente, ao Quinteiros, o nosso problema, né? Porque eu não vi, ou eu não senti um time em campo fazendo corpo mole para derrubar o técnico. Um time, sabe assim, tipo, os caras, como é que eu vou te dizer assim, até teve uma história, a Keck, né, na Rádio Gaúcha lá, falou com um torcedor, que o torcedor alegou que viu que o Pavon teria mandado a torcida ficar quieta depois do gol, que já é uma coisa lamentável e que talvez eu fale mais disso durante a semana. Um negócio assim, ó, bizarro. E depois o Pavon teria pedido desculpas pra torcida ali e dito, desculpa gente, eu tô muito nervoso. O time inteiro tá nervoso porque o treinador, apontou pro Quinteiros, né, o treinador é louco. Nós estamos nervosos porque o treinador é louco. Se isso for verdade, cara, né, se isso tiver um pingo de verdade, aí a minha hipótese até cresce mais, né? Se bem que também pode ser um jogador mimado, né, brabinho, porque o treinador dá eventualmente treinos muito pesados. Na verdade, se o Pavon de fato fez isso, além de depor muito contra ele, principalmente o desrespeito à torcida, a questão do Quinteiros em si, eu acho que pode se aplicar em qualquer uma das hipóteses. Mas eu tenho um sentimento, cara, que o Quinteiros realmente não encaixou no Grêmio, né? Que realmente essa história que os jogadores teriam alegado de o sistema dele não casar com o elenco que ele tem faz sentido, né? De tipo, talvez o lidar dele com os jogadores, né, com aquela cara dele sempre de paisagem assim, não sei o que, meio, talvez também não, e não é assim que eles são mimados, cara, não bateu, né? Aí tu ouve um boato de que os jogadores tentaram sugerir uma coisa, ele é irredutível, inflexível, né? Talvez o cara não saiba contornar algumas situações de gestão de pessoas, né? Que às vezes as pessoas falavam isso do Renato debochando ou, né, como diminuindo essa qualidade dele ou reduzindo os méritos dele só a essa qualidade. E aqui não vou entrar em Renato, né? Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Claro que eu concordei muito com a saída do Renato, ainda acho que o Grêmio tinha que ter tirado o Renato mesmo, mas essa qualidade ele tinha. Poderia até errar, eventualmente, na condução do grupo, na condução das coisas, em nome dessa qualidade, dessa virtude, né? Mas ele tinha, cara. E talvez seja um baque grande pegar alguém em quem, na pior das hipóteses, os jogadores confiavam, tinha um bom ambiente, e daqui a pouco um cara chega de paraquedas com outra cultura, com outro trabalho, de uma forma atropelada, de uma forma sem tato, sem, né, uma sensibilidade para entender contextos, e com um trabalho que ninguém acredita. Me pareceu isso, porque assim, eu senti que os caras estavam querendo ganhar. Eles estavam correndo. Eles estavam, tipo, aflitos com a atuação ruim. Eles não estavam produzindo aquilo meio deliberadamente, meio na malandragem, meio querendo boicotar um trabalho. Eu senti que eles estavam querendo, mas assim, querendo no meio de uma bagunça e talvez no meio de uma angústia. Né? É como tu vai. É claro que o futebol é diferente, mas eu acho que nesse caso dá para comparar um pouco o teu trabalho aí, nosso trabalho, das pessoas que trabalham com outras coisas, né? Na vida, e daqui a pouco o teu chefe é um bosta, assim, um escroto, o cara te xinga e Cara, tu não vai trabalhar com a mesma qualidade, entregando da mesma forma que tu entregaria se tu tivesse empolgado, se tu confiasse no teu chefe, se tu admirasse teu chefe, se tu tivesse num ambiente de trabalho favorável, né? Mesmo que tu quisesse, não, cara, isso aqui não vai me abalar, eu vou entregar o meu máximo. Tu pode até tentar, mas não vai. Todo mundo é ser humano,
Então eu acho, cara, que sinceramente o Quinteiros, a minha hipótese é essa, tá? O Quinteiros, ele naufragou no Grêmio. Não sei se é pelo esquema que ninguém entendeu, ninguém comprou. Não sei se é porque ele não entendeu o futebol brasileiro. Não sei se é porque ele não entendeu o Grêmio. Não sei se é porque ele é louco mesmo, como o Pavon teria dito. Não sei, não sei. Mas a minha sensação é essa. E essa notícia é menos trágica do que a primeira, porque daí, em tese, é só tirar ele. Tu não tá com um problema grave no elenco. É o técnico. É o técnico. É a comissão técnica. Trocou, de repente brilhou, né? E eu tenho vários indícios para achar isso, né? Um deles, cara, foi nessa própria coletiva que ele deu hoje. Eu me prestei a ouvir antes de gravar esse vídeo. Cara, em dado momento ele fala assim, ele é questionado algumas vezes sobre a atuação, mas quanto tempo ele acha que precisa para melhorar, mas de 0 a 10, o que ele acha? Ele fala, não sei, 7, 8, ele fala assim, de 0 a 10, né? Dele diz assim, mas não tô entendendo, gente, vocês aqui são muito... Qual é o drama? Ele fala isso, qual é o drama? A gente ganhou três jogos dos últimos 4, a gente tá liderando a Sul-Americana. Na Copa do Brasil estamos bem, ele disse. Estamos bem. Cara, bem? Olha os jogos que a gente fez. Nós estamos vivos na Copa do Brasil. Bem? Bem é diferente. Sabe qual é a sensação que me passa? E talvez daí venha um ruído com os próprios atletas. Ele acha que tá no Vélez. Ele acha que tá no Vélez. Porque se tu é o Vélez e tu perde um gauchão empatando com o Inter no Beira-Rio, cara, tá bom. Tá bom. Pode falar na casa dos caras e não perdeu. Tá bom. Perdemos em casa? Perdemos, mas foi 20 minutos, te apagamos, não sei o quê. Não foi isso, né? Foi um banho de bola. Foi um banho de bola. Mas se tu é o Vélez, tu te apega nisso. Porque realmente, porra, né? Enfrentamos o Inter. E depois do Beira-Rio, tudo bem que eles estavam com o regulamento embaixo do braço, ganhando por 2-0, né? Ele não considera isso. Mas, porra, empatamos. Porra, eu sou o Vélez, eu tô liderando meu grupo da Sul-Americana. O que vocês querem mais? Eu sou o Vélez, eu passei por 2 fases já da Copa do Brasil. Meu Deus, faça uma estátua pra mim. Só que assim, ó, tu não é o Vélez. Quer dizer, o Grêmio não é o Vélez. O Grêmio não é o Vélez. E esse comentário do Quinteiros é assustador, porque ele não tá entendendo quem é o Grêmio, o que é o Grêmio, onde ele tá. E esse é um dos indícios, além de outros, para não tornar o vídeo tão grande, eu vou focar nesse, mas esse é um dos indícios que me faz crer que, cara, não brilhou, não colou. Esse cara não encaixou aqui, cara. E eu só não condeno a direção 100% por não ter demitido ele hoje, depois dessa vitória, pelo motivo óbvio da semana que se avizinha aí e que vai ser decisiva, né? Onde a gente tem, no próximo fim de semana, Flamengo na Arena, meio da semana Mirassol no interior de São Paulo e volta para a Arena para encarar um Grenal. Eu acho que demitir ele agora, não sei se nos dá soluções a curtíssimo prazo para fazer enfrentamentos interessantes nesses jogos. Acho que não tem, vai trazer o Mano Menezes amanhã? Nem gosto do Mano Menezes, o Dorival é outro cara que estão falando que não brilha meus olhos. E né, eu não sei se nenhum desses caras tem um perfil também de chegar e já... Talvez o Mano até seria um cara mais de chegar e em pouco tempo, né, fazer alguma coisa, mas não é o meu nome, sabe, favorito. E eu ainda não vou falar de nomes favoritos, porque eu acho que não é o assunto aqui do vídeo, no momento. O Quinteiros ainda é o treinador do Grêmio, né? Então, mas assim, eu só não tô, assim, espantado e revoltado por ele não ter caído, porque tem esses jogos. Que eu acho menos preocupante a gente jogar esses 3 jogos importantes, sobretudo o dos 2 finais de semana, né? Flamengo e Grenal na Arena. Eu acho que é menos pior a gente jogar com Quinteiros do que jogar sem técnico ou com um técnico recém-chegado. Eu acho que é uma contenção de danos e, por tabela, acaba sendo uma segunda chance ao Quinteiros. De repente eu estou totalmente errado aqui. Os jogadores amam ele, compraram tudo,
Só falta um encaixezinho ali que a gente não tá vendo, e contra o Flamengo vai dar o clique, contra o Mirassol vai ajustar, e no Grenal a gente vai ver, opa, olha como o futebol é louco, como o futebol é dinâmico, Quinteirão da massa aí voando, e vamos que vamos com ele, nosso treinadorzão. Acredito? Não. Mas é possível, no futebol tudo é possível. Agora, eu acho que não dá para se apegar nesse pensamento mágico e nesse pensamento que, na minha opinião, é bem improvável. Se eu sou a diretoria do Grêmio, eu desde já começo a debater nomes, né? Não sei se depois de uma eventual derrota acachapante para o Flamengo seria o momento de demissão por conta do Grenal que se avizinha, né? Mas depois tem Mirassol e depois no outro final de semana tem Grenal. E aí sim, aí na minha opinião, é a data limite. É o teste final. É a chance final para Gustavo Quinteiros mostrar que esse time tem alguma coisa que a gente não está vendo ainda e que esse grupo não está trotando por angústia, desesperança, inconformismo, ou seja lá o que for, né? Para nos mostrar que não, que tá tudo certo e que só foram alguns tropeços ali que fazem parte da caminhada. Como eu disse, não acredito, mas honestamente é a hipótese que eu mais torço para ser verdadeira, né? Que nesses 3 jogos aí ele tenha uma sobrevida e volte a nos dar a esperança que ele estava dando no início da sua trajetória. E qual é a boa notícia então por trás de tudo isso? Se eu dei 2 hipóteses aqui, uma pior que a outra, cara, a boa notícia é justamente essa. A gente ganhou 3 jogos dos últimos 4, jogando nada, né? Com atuações patéticas, trotando em campo, errando passes o jogo inteiro, passes de 1 metro, sem ter nada de mecânica ofensiva, com problemas sérios na mecânica defensiva, mas ganhamos. Ganhamos vários jogos. Contra times ruins, na grande maioria, sim, mas se a gente consegue ganhar, mesmo diante desse caos que a gente está vivendo, isso para mim é uma ótima notícia e mostra que se o Grêmio conseguir ajeitar um trabalho decente, seja com Quinteiros, seja com um novo nome, talvez esse elenco tenha condições de alçar voos maiores. Se dentro do caos ainda assim eles arrancam alguma coisa, porque a gente jogou futebolzinho para ter perdido 4. Se bem que na Sul-Americana é difícil perder mesmo com esse futebolzinho, né? Porque alguns times ali são difíceis a coisa é difícil ali com alguns times. Mas se a gente conseguiu ganhar, cara, 3 de 4, é porque as perspectivas podem ser boas se o trabalho em algum momento encaixar. Enfim, é mais ou menos como eu vejo a coisa. Espero que contra o Flamengo a gente veja alguma melhora, porque senão o resultado pode ser catastrófico. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.